Quer dizer que a acústica da sua igreja é ruim. Bem-vindo ao grupo. 90% é. Mas no vídeo de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre esse mito que é a acústica, né? E o que você na prática pode fazer para melhorar na sua igreja. Então, fica com a gente aí. Fala pessoal, Josué Marins, esse aqui é o Som para Sua Igreja. Para quem me conhece aí sabe que eu ajudo igrejas e operadores de igrejas a alcançarem um som de qualidade. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre acústica. E galera, antes da gente começar, eu queria falar um pouco, eu sempre gosto de trazer e falar com vocês aqui, um pouco o porquê que eu gravo os vídeos, né? O que me motiva a estar trazendo esses temas aqui. E já havia um tempo que eu queria falar sobre esse assunto, mas acontece que a acústica, a grande verdade é que 90% das igrejas é um tema deixado completamente de lado. A verdade é essa. É por falta de conhecimento, existe um mito, né, de que é algo muito complicado, muito difícil. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Existe também a questão do custo, né? Porque as pessoas pensam que você ajustar a sua igreja a acústica da sua igreja é algo muito caro, muito caro. E isso tem as suas verdades dentro disso. Mas poucas pessoas entendem a real necessidade de você trabalhar a acústica da sua igreja. Graças a Deus, eu acredito que isso é uma coisa que aos poucos tem mudado. Como muitas coisas dentro do universo da igreja tem mudado. Em relação ao entendimento, as pessoas entenderem a importância de algumas coisas no que diz respeito ao som, um som de boa qualidade, a importância que isso tem dentro da vida da igreja, da realidade dos cultos de vocês, né, que a gente tem. Então, assim, cada vez mais as igrejas, os pastores, padres, a liderança de forma geral tem se conscientizado disso. Mas ainda restam muitos tabus, se é que a gente pode chamar assim, que acho que precisam ser quebrados. E nada melhor do que falar isso. Mesmo assim, eu ainda tinha um pouco de receio, porque eu queria fazer um vídeo para vocês que fosse um vídeo fácil, né? Um vídeo que realmente trouxesse a importância, sem eu ficar aqui falando muito de cálculos. E é difícil. Eu queria trazer um vídeo que esclarecesse, que trouxesse o entendimento, né, a clareza a vocês da importância, um pouco do que acontece na acústica, né, nessa coisa invisível que a gente não vê e que a gente muitas vezes tem até medo disso, e que fosse instrutivo ao mesmo tempo que a gente fosse aos poucos desmistificando essas coisas que eu falei aqui. Então, começando o nosso tema, o que é importante a gente pensar sobre acústica, né? A verdade é que assim, a acústica, o som, né, no ar livre, é uma coisa muito tranquila, tá? Imagina você num descampado, numa planície. Imagina você montar um som ali e fazer um som ali. Cara, esse som ele vai embora. Ele vai cada vez mais, as ondas sonoras vão se distanciar da fonte sonora. E é claro, em algum momento eles podem ser absorvidos, eles podem ser refletidos, eles podem ser dispersados, eles podem ser, enfim, de acordo com que eles forem interagindo com esses objetos ao longo do caminho. Mas pensa, é um lugar sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de... Claro, às vezes você tem... Esses dias eu estava vendo um vídeo sobre alinhamento, seria um show que ele aconteceria no estacionamento de no estacionamento de um estádio de futebol. Então você tem o estádio, o show não seria dentro do estádio, ele é no estacionamento do estádio.
E a galera teve que ajustar. Imagina, um estacionamento é um lugar aberto. Mas a posição em que o palco foi montado, eles tiveram que mudar a posição de das linhas de PA, show grande. Por conta que ela estava projetando o som, ele estava batendo no estádio, estava refletindo com delay, trazendo um atraso, e assim, não tava legal. E o pessoal modificou e ajustou isso para que não tivesse nenhum tipo de impacto no show. O que é bem legal, porque mostra a preocupação que o pessoal tem com a qualidade do som, e isso é um pouco que a gente um pouco não, né? É uma coisa que a gente precisa cada vez mais trazer para dentro da nossa realidade, dentro da igreja, tá? A gente precisa se preocupar com a qualidade do som sempre. Isso a gente não pode abrir mão disso nunca. Então você vê que mesmo nesses casos assim, por mais que seja, né, ao ar livre, vai depender, como eu disse, se for um campo aberto sem nenhum tipo de superfície, nenhum tipo de obstáculo, barreira, parede, pedra, montanha, enfim, o que é que seja, esse som ele vai embora. Então é uma coisa muito mais simples, por assim dizer, muito mais tranquila. Lembrando de outra história, eu me lembro uma vez, eu estava numa rua andando, né? Estava caminhando numa rua, era uma rua comprida. Essa rua ela ia, né? É uma rua reta assim, e ela virava. Então ela fazia um L essa rua e era paralelo à linha do trem, né? Então tinha aquele murão da linha do trem. Eu estava caminhando nessa rua e bem depois dessa virada tinha um carro, sabe, aqueles carros com som super potente, né? Aqueles carros que praticamente não precisam de gasolina, eles andam com deslocamento de ar, entendeu? Então era um carro daqueles. Se você já teve um parado na porta da tua casa, tu sabe o que eu estou falando. E ele tava com o som no talo, assim. Só que ele não estava virado para a rua que eu estava. Ele tava parado nessa curva, depois dessa curva, virado para a parede. Então, como era praticamente assim, parede, né, e você virava, o que acontece? Esse som ele estava batendo na parede e estava vindo na minha direção ao longo daquela rua. Então, por mais que fosse um espaço aberto, você tinha ali paredes bem próximas e havia ali a reflexão, o redirecionamento desse som. Então, tudo isso é uma coisa que depende. Basicamente, a gente falar sobre acústica, a gente vai falar sobre reflexão, sobre cancelamento. Isso são algumas das coisas que a gente vai falar aqui hoje. Então, quando você traz isso para um ambiente fechado, esses problemas eles são, cara, altamente potencializados. Imagina, você tem uma igreja pequena, são 4 paredes, um teto e um piso, e você tem uma fonte sonora ou diversas fontes sonoras ali dentro, emitindo som, enfim, pressão sonora. Você vai ter realmente um trabalho para conseguir ajustar isso de forma que soe coerente acusticamente falando, a realidade daquele espaço. Imagina o seguinte: você tem uma caixa de som ou uma fonte sonora, que quer que seja, mas ela está na extremidade. Imagina uma igreja, tá? Um espaço. Digamos que essa igreja, eu fiz um cálculo aqui, digamos que ela tenha 3,44 de profundidade, tá? Digamos que você consiga gerar uma frequência em torno de uns 50 Hz. Então, você tem uma igreja, um espaço, você tem uma fonte sonora na extremidade desse espaço. Esse espaço ele tem 3,44 de comprimento. É o que a gente precisa entender agora. Eu produzo nessa fonte sonora a frequência de 50 Hz. Se a gente pegar a velocidade, né, a velocidade do som, aí cerca de 3,44 metros por segundo,
dividir por 50, essa onda ela vai ter o comprimento de 6,88 metros. Ela vai ser o comprimento dessa onda. Eu fiz isso de propósito, é claro, para a gente entender e ficar um pouco mais fácil disso. Então, ou seja, a metade de 6,88 é justamente o comprimento desse espaço. Então, a gente vai ter 3,44. Ou seja, quando essa onda sonora ela estiver na metade do comprimento dela, ela vai encontrar o quê? Ela vai encontrar a parede do outro lado. Então, ela vai bater nessa parede e ela está só na metade do tamanho que ela tem. Então, ela vai retornar. E exatamente quando ela chegar no meio do caminho, ela vai fazer o quê? Ela vai se encontrar com ela mesma. Então, ela bateu, voltou na metade do caminho, ela se encontrou. E aí ela está na mesma amplitude, né? Só que em direções opostas. O que isso acontece? Isso acontece um cancelamento. O que acontece nesse cancelamento? Você tem diferença de pressão. Eu fiz um desenho aqui, muito ruim. Não sei se eu vou conseguir. Tem a luz aqui. Ó, tá aqui. Nem sei se eu escrevi certo, galera. Mas ó, eu fiz um desenho. Vocês sabem, quem já viu os meus vídeos aqui que eu coloco as coisas, eu sou totalmente perdido quando tem que inverter para a câmera. Então, assim, eu fiz um desenho aqui, seria mais ou menos o espaço, né? Eita ferro. Então você tem aqui, deixa eu fazer com o dedo, que eu acho que vai ser menos pior. Então você tem o espaço, você vai ter alta pressão aqui, você vai ter alta pressão do outro lado, mas você tem baixa pressão no meio. Ou seja, na frequência de 50 Hz, o que vai acontecer? Ela vai soar alta na frente, ela vai soar mais alta no fundo, mas ela vai soar com menos pressão no meio, justamente porque no meio, levando em consideração o comprimento que a gente tem, ela vai ter um cancelamento ali no meio. Então, isso já ajuda a gente a entender como é que é essa questão do comportamento e a importância que a gente tem em relação à acústica dentro do espaço. Pensa só, frequência de 50 Hz. Tá? Se a gente aumentar para 100 Hz, o que vai acontecer? Eu vou ter exatamente o mesmo comprimento de onda, afinal, eu anotei aqui. 2 horas depois. Afinal de contas, 344, velocidade do som, dividido por 100, igual a 3,44. Exatamente o tamanho desse espaço. Aí, ou seja, em vez de eu ter um cancelamento no meio, eu vou ter cancelamento o quê? Perto das extremidades. Então, eu vou ter baixa pressão sonora em 100 Hz na frente e no fundo da igreja. Então, automaticamente, quem está no fundo da igreja vai ter uma percepção 50 e 100 Hz, né? A gente está ali na frequência dos graves, né? Já indo ali, de repente, para os subgraves. 50 está mais para sub do que para grave. Enfim, você está ali exatamente nessa faixa de frequência entre 50 e 100. Ou seja, quem está mais no fundo da igreja vai ouvir melhor o quê? Os 50 Hz. Quem está no meio vai ouvir melhor o quê? Os 100 Hz. E isso já começa a comprometer o quê? O som da sua mixagem. Aí, se você está no fundo da igreja, claro, isso aqui, galera, é um cálculo que eu fiz muito preciso para a gente ter essa divisão correta. Não quer dizer que necessariamente na sua igreja, você tem que levar em consideração o seu tamanho. Mais para frente a gente vai evoluir isso aqui e vocês vão entender e perceber o que eu estou querendo dizer. Então, você começa a ter pontos de cancelamento. Se eu aumentar para 150, o que acontece? Eu mudo esse ponto de cancelamento. Se eu aumentar para 200, mais uma vez, eu vou fazendo esse cálculo, dividindo a velocidade do som aí pela frequência. E aí eu vou tendo um comprimento de onda. E aí, mediante o tamanho que eu tenho, a gente vai entendendo em que ponto esses cancelamentos eles vão acontecendo. Isso vai fazer com que, José, isso é infinito, então conforme a 1K eu vou ter quanto? Aí é um detalhe importante, né, que eu até separei para poder falar aqui. Chega num determinado momento,
Então, você vai subindo as frequências aí e vai fazendo esses cálculos. Essas distâncias, elas vão, entre os pontos de cancelamento, elas vão se diminuindo, é boa. Elas vão diminuindo de uma forma assim, deixa eu pegar um nome certinho, porque eu sempre erro esse nome. Eu não queria pagar mico com vocês. É o que a gente chama aí de frequência de shoulder. Galera, eu não sei falar isso não. Eu nunca soube, na verdade. E aí, o que essa frequência ela vai dizer? Que dependendo, né? Na hora você começa a ter essa proximidade, e para, em termos acústicos, né, ondas estacionárias, você acaba tornando isso desprezível, porque elas acabam ficando muito próximas ali, então isso não influencia tanto mais assim em relação à acústica como um todo. Então, basicamente, assim, essas ondas estacionárias, a gente vai medir elas, né? O ponto crítico delas ali é de mais ou menos ali 200, 300, assim, hertz para baixo. Alguns gráficos que eu vou compartilhar com vocês aqui, vocês vão ver que não tem o espectro auditivo todo. E o que eu concluo com isso? Eu concluo com isso que é basicamente um dos grandes problemas que a gente vai ter em relação a ondas estacionárias. E por que eu estou falando com vocês de ondas estacionárias? As ondas estacionárias é o que a gente pode entender como reverberação. Ou seja, o que é a reverberação? A reverberação ela é um som que vai se prolongando dentro daquele ambiente. Tá? Então você tem as diferenças, né, entre eco, você tem uma distância, né, entre o fim da onda da emissão ali, né, da reprodução da fonte sonora, ela emite, você tem um espaço entre isso e a repetição do sinal, a repetição do som. Então você tem um espaço, isso é o eco. A reverberação, então, eu consigo identificar o som original e a repetição dele, porque existe um espaço entre eles. Esse é o eco. A reverberação, eu não consigo fazer essa distinção, né, essa separação entre o som original e a repetição dele. Então acontece o quê? Um prolongamento desse som. Esse prolongamento desse som, entre outras coisas, principalmente ele é devido ao quê? Às ondas estacionárias. Essa onda, né, ela pegando lá o exemplo dos 50 Hz, né? Então ele tem alta pressão no início, alta pressão no final e cancelamento no meio. Vai fazer com que esse 50 Hz ele fique girando no fundo e na frente da igreja. No meio da igreja, como existe um cancelamento, ele tem menos pressão sonora, ele vai durar menos tempo ali. Mas, ao mesmo tempo, esse cancelamento vai fazer com que esse 50 Hz dure mais tempo nessas extremidades. Entendeu a importância da gente entender esse processo de como acusticamente essas ondas, essas frequências sonoras, elas vão se comportar dentro do espaço das nossas igrejas? Então, às vezes, cara, você está no fundo da igreja, tem um grave ali sobrando, muito provavelmente é porque você tem uma onda estacionária ali, seja em qual frequência for. Dentro do exemplo que eu coloquei aqui, poderia ser os 50 Hz. Ao mesmo tempo que, levando para o lado dos 100 Hz, às vezes você está no meio da igreja e ali já é uma outra coisa que parece que está embolando ali. Dependendo, né? Isso ainda pode ficar muito pior. E a gente vai ver exatamente o porquê disso. Então, você tem essas situações onde essas ondas estacionárias vão gerar reverberação e com isso você tem o quê? Baixa clareza, né? Baixa inteligibilidade. Você não vai conseguir distinguir os sons, porque aquela frequência fica girando ali naquele espaço. Isso tem uma forma disso acontecer. E você não consegue, por conta disso, ter a clareza do som. Para quem viu aí, essas semanas que passaram aí, eu postei lá no conteúdo do Instagram. Eu não sei exatamente quando esse vídeo aqui hoje ele vai estar indo para o ar, mas
a gente ajudou ali uma igreja, o pessoal lá da RN Brasil em Cosmos, aqui no Rio de Janeiro. Fizemos lá um projeto acústico, eu ajudei, na verdade, fiz alguns cálculos, ajudei eles com algumas orientações, questão de placa. A galera lá, eu não tenho o que falar, assim, o professor Ivelto, o Gabriel, o pessoal de lá, foi sensacional, o pessoal caiu para dentro, ralaram, pra você ter ideia, ralaram lá, acho que 2, 3 dias e, cara, tava tudo pronto. Era um espaço deles é um espaço sensacional, um espaço muito bacana. Eles têm uns equipamentos muito legais, mas eles não conseguiam ter assim a clareza do som deles. Era difícil você conseguir colocar reverb lá, você trabalhar com reverb. E você tem um sistema de som onde você não consiga utilizar reverb, cara, realmente uma pena, para não dizer uma grande tristeza. Conseguir um pouco de reverb lá, você tinha que colocar muito reverb, tinha que chapar de reverb. Era complicado, até com a igreja vazia, você conseguir conversar lá dentro, porque era muita reverberação. Então, você tinha toda essa falta de clareza devido a essa reverberação. Agora, essa reverberação ela acontece de algumas formas. A gente vive num mundo que ele é tridimensional. Então, a gente tem altura, largura e profundidade. Dentro dos cálculos, né, e dos estudos sobre ondas estacionárias, a gente tem o que a gente chama dos modos. São famílias, né? Famílias que vão agrupar tipos de ondas estacionárias, levando em consideração as características em quais elas se apresentam. Por exemplo, o primeiro modo são os modos axiais, que é basicamente o estudo, né, sobre as ondas estacionárias entre paredes paralelas. Né? Seria um modo axial que a gente começou a falar aqui do desenhozinho que eu fiz. Então, você tem ali, vamos supor que você tem uma igreja muito estreita, tá? Eu estava falando no sentido de comprimento, mas agora eu estou falando no sentido lateral. E aí você tem essa onda que ela é estacionária, onde, dependendo do comprimento, dependendo da distância, ela vai formar um cancelamento que vai fazer com que, em determinado ponto, essa onda ela fique reverberando. Ah, José, mas a caixa está na frente. Isso você vai ver. Como isso não tem absolutamente, cara, não difere, porque a caixa ela tem um grau de dispersão e, cara, bateu na parede, bateu no teto, bateu no chão, a caixa está disparando som para todos os lados. Então, a partir do momento que ela disparou, bateu na parede, bateu na outra, dependendo do ângulo e do eixo, você pode ter uma onda estacionária ali. E a onda estacionária, que é o modo que representa isso, seriam os modos axiais. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui não. 2000 anos depois. Tá aí, ó, para vocês verem na tela. Tá, então, esse modo axial aí, a gente vai ter basicamente 2 eixos, tá? Que é o eixo vertical, tá? Do lado aqui a gente tem o segundo modo axial aí, que seria o eixo horizontal. Então você pode ter basicamente ondas estacionárias de 2 formas se apresentando aqui no eixo vertical e no eixo horizontal. Então, dentro daquele exemplo que a gente tinha falado, do 50, do 100 Hz, basicamente seria isso aqui, ó, que seria no eixo vertical os 50, seria mais ou menos equivalente ao comportamento dentro do exemplo que eu dei dos 50, e esse aqui dos 100, e aí você tem a mesma coisa no eixo horizontal. Tá? Então, essa seria, esses 2 casos aqui, ele seria a família aí dos modos axiais com seus eixos aí horizontal e vertical. Aqui do ladinho, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aí, pessoal.
Deixa eu trocar aqui. Aqui vai dar. Esses modos tangenciais aí, né? Onde há aí um outro formato aí de propagação, onde as ondas refletem um quadro entre quatro paredes, formando um plano. Ou seja, já seria um modo, né, uma família entre quatro paredes. Então, não seriam só entre paredes laterais, mas já envolvem aí quatro paredes, ou seja, uma lateral da igreja, outra lateral da igreja, o teto e o piso, ou então as quatro paredes laterais. É provável que dentro do seu caso você vá ter muito os modos axiais e os modos tangenciais no seu projeto, aí na acústica da sua igreja. São os mais comuns de acontecer. Um pouco mais difícil do que isso seriam os modos oblíquos. Deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar. Espera aí. Aqui, galera. Parece um treco aqui nada a ver, mas é legal vocês verem aqui, ó. Seria o quê? Você já vê que ele uma onda pode também para completar e complicar, né, ser refletida entre todas as dimensões em uma sala, numa sequência do tipo frente, esquerda, teto, fundo, chão, direita. Você vê que ela entra aqui num eixo meio que em diagonal, né? E com certeza complica ainda mais a nossa situação, complica ainda mais assim a nossa a probabilidade. Então imagina, cara, imagina só, você ter ondas estacionárias assim, né? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Então, ou seja, você pode ter onda estacionária. Imagina aqui, eu estou de frente, né? Estou de frente para vocês, eu estou de frente para a igreja. Então, você pode ter onda estacionária assim, né? Que a gente viu. Você pode ter assim. Você pode ter assim. Aí você pode ter assim. Aí com dois também. Assim, né? Assim e assim. E, cara, você ainda tem um círculo, né? É um verdadeiro redemoinho dentro do seu ambiente aí de ondas que podem estar reverberando e trazendo a falta de inteligibilidade. Então, beleza, pessoal. Essa aqui é a tabela, tá? Então, aqui a gente tem os comprimentos. O que você vai precisar lançar nessa tabela são aqui, ó, os comprimentos. Você tem aqui, ó, o comprimento, são as medidas. Eu falei comprimento, são as medidas. Então, você precisa lançar aqui o comprimento da igreja, né, a largura da igreja, a altura da igreja. A temperatura eu deixei aqui numa média de 24. Isso aqui é interessante porque, assim, você precisa ver o seguinte. É isso aqui que eu aconselho a vocês. Se a sua igreja, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, então aqui 24 graus é o que está fazendo hoje, tá? A gente está num mês assim um pouco mais frio e tudo mais. Então, isso aqui. Mas, independente da temperatura externa, você pode ver a média, porque isso aqui pode influenciar dependendo do período. Porque, claro, mais quente, né, as moléculas do ar elas se expandem, mais frio, as moléculas do ar vão estar mais juntas. Então, calor e frio também interfere no comportamento das ondas sonoras, interfere no som. Uma igreja que, cara, tem um ar-condicionado interno, aqueles ar-condicionados centrais ali,
você tem um controle, uma estabilidade maior do ar-condicionado. Ou se não são aqueles cassetes, enfim. Mas uma igreja que você tenha uma climatização, isso aqui é um pouco mais fácil de você colocar. Caso contrário, é bom que você fazer um teste aqui com as possibilidades, né, as variações e possibilidades que pode ter em relação aí ao comportamento do som. Mas eu deixei aqui uma temperatura média de 24 graus, tá? Então a gente tem aqui as axiais primárias em 13,8 Hz, 13,8 Hz e 11,9 Hz aí, tá bom? A velocidade do som aqui ela fica em cerca de 345,7 milissegundos. E aqui, ó, a frequência ai, meu Deus do céu, de Schrödinger aqui em 82,2. E aí o gráfico ele vai mostrar exatamente como é que isso acontece. Então aqui, ó, você tem uma leitura aqui, acho que eu cortei ele um pouquinho, modos por banda aqui, ou seja, ele vai mostrar dentro da sua realidade, olha, eu estou aqui com um pico de 250, um valor aqui, ó, de 78 em 250 Hz. Como eu falei com vocês, lembra quando eu falei lá no início do vídeo? A gente não tem o gráfico, ele se baseia aqui, ó, 200, 250, falei com vocês até 300, mas esse gráfico aqui, ó, dessa tabela, ele se baseia até 250, ou seja, em 250 aqui talvez seria o ponto, a frequência, né, que eu teria aí de repente a probabilidade maior de ter ondas estacionárias. Mas o gráfico tá até um gráfico interessante pelo tamanho, pela proporção. A primeira vez que eu preenchi essa tabela aqui, eu acabei me confundindo, eu coloquei o cálculo aqui das áreas totais, e, cara, deu algo bem diferente. Eu tenho certeza que quando você colocar as suas aqui, você vai ter uma leitura bem diferente em relação à sua resposta aí, ao que você tem na sua igreja e a tua situação. E desse lado aqui, ó, tem uma parte que eu achei bem interessante aqui, ó. As vermelhas são as axiais, né? Os modos axiais. As azuis são as tangenciais e o verde são os oblíquos. Então você vê que o oblíquo, eu não sei se eu consigo dar um zoom. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Você vê que praticamente a gente não vê os oblíquos, né? Eles são um caso aqui, nesse contexto aqui, é um caso mais difícil de você conseguir enxergá-lo. Mas, ó, axiais eu vou ter em 80 Hz e 260 Hz aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, número de modos, 2 modos aqui, ó. A maioria dos meus modos aqui, ó, eu vou ter aqui. Eu tenho um modo aqui por cada frequência. Ou seja, basicamente, eu tenho um modo A2, aqui, ó, um nessas frequências aqui que estão entre, né? Mas eu vou ter aqui, ó, um pouco aqui. Isso aqui é 20, aqui seria 25. 25 eu tenho uma, talvez aqui em 15, né? Aqui seria eixo horizontal. Ó, vê que você vai passando o mouse, ele vai falando por cima. Eu teria aqui, ó, em 60, cara, axiais, um modo axial aí, cara, basicamente para cada frequência que ele está me dando aqui. Já em 2 modos, 80 Hz, aqui eu já tenho 2, seria equivalente àquele eixo de 2. E nos casos das tangenciais, eu chego a ter 4, que seriam aquele de 2, aqui, ó, em 260 Hz. Tá? Que a gente tem um outro gráfico. Você vê que aqui nesse gráfico, para esse lado aqui, eu tenho praticamente... O problema é que toda hora eu tenho que voltar, acertar isso e trocar para vocês de novo. Mas eu vou conseguir. Então aqui, ó, você vê que praticamente aqui, ó, 31,5, né, eu tenho em bandas de frequência aqui a menor probabilidade que eu tenho de acordo com
essa minha realidade aqui. Agora, isso aqui é um cálculo, galera, o espaço pelo espaço, tá? Deixa eu trocar para mim de novo. Então, vocês viram aí, não é algo tão complicado assim, você entender os modos, entender os eixos, né? Aquilo ali basicamente vai dar uma ideia para a gente, né, dos tipos de ondas estacionárias e os eixos em que elas podem acontecer. Ondas estacionárias, entenda aí por reverberação. E aí, com essas medidas, eu consigo ter uma leitura em que faixa de frequência eu posso ter ondas estacionárias na minha igreja. Digamos que você hoje não tenha nenhum tratamento acústico na sua igreja. Ah, José, não tenho nada. Eu sei que quase ninguém isso acontece, né? Mas eu acredito que um pouco de percepção caminhando pela sua igreja, você vai perceber, porque obviamente isso vai se concentrar em determinados lugares ali onde você tem a reverberação. E com essa leitura das frequências, você pode ir fazendo alguns testes. Seria o primeiro passo em relação a você ter uma noção e conhecer o seu espaço. E, num segundo momento, você entrar com o quê? Com os tratamentos acústicos. Eu já sei que em tal situação, eu tenho probabilidade de ondas estacionárias nessas frequências aqui. E isso aí vai te ajudar a você trabalhar tipos materiais específicos para ondas estacionárias em frequências específicas. Isso vai ajudar você a ter não só o conhecimento do seu espaço, mas saber aonde atacar e como atacar. Não é simplesmente sair distribuindo material acústico para todo lado. Tá? Então isso vai te dar uma clareza, Então isso vai te dar uma clareza em relação ao que você precisa, onde você precisa, qual é a probabilidade sua de problemas e aonde você pode atacar para ter essas ondas estacionárias aí amenizadas e diminuir o seu problema com reverberação. O que eu queria falar com vocês agora são sobre algumas medidas, né, que vão te ajudar nesse processo de avaliação. A gente já passou aí da parte mais teórica, né, mais complexa em relação às frequências, mas é sempre importante assim você avaliar o seu interior, né, avaliar o interior da sua igreja, avaliar o seu interior, olhar para dentro de si. Então, eu queria falar com vocês agora, pessoal, sobre algumas dicas de algumas coisas que vocês precisam levar em consideração na hora de avaliar o espaço de vocês, tá? A primeira coisa que vocês precisam avaliar é qual é o piso do local. Porque assim, vamos combinar, se falando de dimensões, de tamanhos, com certeza, independente do espaço que você tenha, os lugares onde você vai ter mais área é no seu piso, no seu teto. Então, o piso, né, ele pode ser um grande problema na sua sonorização, tá? Porque normalmente assim, os tipos que eles são mais utilizados são cerâmica, porcelanato, alvenaria. Tudo isso vai aumentar a possibilidade de reverberação. Vai aumentar a possibilidade que haja mais. Lembra que, né, a gente tem aí os eixos e a onda ela não tem discriminação, ela vai refletir, né, ela vai reverberar, seja nas suas paredes, seja no seu teto, seja no seu piso. E esse tipo de material, ele tem o que a gente chama de coeficiente de absorção baixo, né? Então, todo material ele tem essas características. O seu coeficiente de absorção. Quanto maior for o coeficiente de absorção do material, melhor ele é para a sua acústica. Quanto mais baixo for o coeficiente de absorção do seu material, pior ele é. E esses materiais, todos que eu falei aqui agora,
eles são materiais com baixo coeficiente de absorção. Logo, eles são materiais reflexivos. Logo, eles não vão te ajudar muito nesse sentido. E normalmente o chão, porque teto, vamos lá, teto, você tem a questão, né, do pé direito, que eu vou falar daqui a pouco, você tem tipos de rebaixamento que você vai fazer e tudo mais. E geralmente, por mais diferenciado que seja esse material no teto, o do piso, materiais que mais a gente utiliza no piso, né, que são mais comuns, eles são materiais de coeficiente de absorção baixo, ou seja, são materiais reflexivos. A pior coisa que você pode fazer num ambiente, numa igreja, né, em termos de acústica, assim, é você colocar, por exemplo, um porcelanato polido, né, aquele esmalte polido, acho que é isso. Não entendo muito bem não, gente. Mas assim, acho que uma das piores coisas. Nesse caso, né, no projeto que a gente ajudou lá na Restaurando as Nações, a galera era exatamente esse o caso. O pessoal tem uma área de piso, eu não me lembro agora, deixa eu ver aqui. Uma eternidade depois. Cerca de 180 metros quadrados aí, um pouquinho mais, cerca de 180 metros quadrados de piso. E isso é o que vai acontecer para o teto também. Mas indiferente do teto, que é um rebaixo de gesso, o gesso tem propriedades e características de absorção e reflexão diferentes em relação a um porcelanato polido. Então ele tem um chão altamente reflexivo. Então é uma coisa interessante para você levar em consideração e você avaliar aí no seu espaço, no seu ambiente, na sua igreja. Tá? Materiais sem acolchoamento, né? Materiais como madeira em geral, pilastras, bancos sem estofado, móveis em MDF, eles vão causar o mesmo efeito sonoro dos pisos, tá? Talvez, não sei se eu diria exatamente o mesmo, mas eles tendem também a ser materiais de alta reflexão, de baixa absorção. Então, tudo isso não é só... Aí, beleza, você foi lá, né, a primeira parte aqui do vídeo, que já está bem grande... Que já está bem grande, por sinal. Nossa, eu achei que eu não tinha apertado o REC. Meu coração agora quase doeu. Você precisa também levar em consideração os tipos de materiais que tem. Cara, qual que é o banco? É banco mesmo? Banco de madeira? É banco, cadeira de plástico? O que eu tenho nessa igreja? Quais são os materiais? Porque igreja, assim, basicamente, a parte da plateia, o que você vai ter ali? Você vai ter... você vai ter ali banco, lugar para as pessoas sentarem. Às vezes você pode ter um mezanino, você pode ter uma barreira, alguma coisa. Mas, assim, em termos de materiais, cara, deixa eu ver mais o que você tem. Cara, você pode ter janela, tudo isso aí você precisa avaliar. O vidro, né? De novo, uma superfície extremamente lisa. Então, coluna, pilastra. A pilastra aí tá para o chão exatamente na mesma proporção. Se as suas paredes são revestidas, até uma igreja que eu fiz som agora há pouco, eles tinham cerâmica, cara, até uns 2 metros, assim, até um pé direito bem alto a igreja, mas tinha cerâmica até uns 2 metros de altura. A gente conversando com o pastor, a gente acabou entrando nesse assunto de acústica, eu falei com ele, eu falei, pastor, isso aí não ajuda o senhor em nada, em nada. O chão era de alvenaria, e é meio engraçado isso, mas o chão era de alvenaria e você tinha revestimento nas paredes. Não sei se por conta de infiltração, a parede de repente não estava legal, eles, para darem uma ajustada nisso, resolveram colocar cerâmica. E, cara, o que mais tem por aí é igrejas com desconhecimento que fazem determinadas obras, né, que vão totalmente contra e só, cara, atrapalham a nossa vida como operador de áudio aí, como operador aí, porque vai derrubar, vai matar a acústica, e isso realmente vai dar muito trabalho.
pra gente, né? O pé direito, né? O pé direito da igreja. É sempre uma polêmica isso quando eu converso com algumas pessoas. Algumas pessoas acham que o pé direito alto, bem alto é bom, é ruim. E isso, gente, eu costumo dizer que assim, é uma coisa que, cara, o quanto mais proporcional for o espaço, melhor. Nem tão baixo, porque imagina, uma igreja é igual eu mostrei aqui no cálculo para vocês, uma igreja com 12 metros de largura, com, sei lá, 10 de profundidade. Então, é uma igreja bem larga, uma igreja assim, com uma certa profundidade e com 2,40 de altura. Também não vai ser muito fácil você sonorizar isso. E acusticamente falando, né, de novo, provavelmente aí você vai ter uns bons modos aí axiais aí subindo na sua tabela aí, no seu gráfico. Vão subir consideravelmente, porque você acaba começando a ter o quê? Um estreitamento muito grande. Isso também não é legal. Então, dentro de uma certa proporcionalidade, um pé direito alto ajuda a questão da sonorização, você conseguir dispersar esse som mais profundo, porque quanto mais profundo, né, você vai precisar desse pé direito um pouco mais alto. Então, isso é uma coisa que você precisa julgar e avaliar em relação ao teu pé direito. E eu acredito que não só ao tamanho, mas a todas essas medidas, e isso vão te ajudar, né? Uma coisa que eu esqueci, eu já ia esquecendo, na verdade, falando sobre os materiais, existem tabelas, galera. Tabelas, eu vou ver se eu consigo de novo essa novela aqui do compartilhar com vocês. Aqui tem uma tabelinha. Você vê aqui, ó, vários materiais, né? Paredes e tetos, aí alvenaria, tijolo, aí ó, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000. Esse NRC, pessoal, deixa eu ver se vai aparecer certinho para vocês aqui. Esse NRC é a fração de energia sonora calculada pela medida do todo, de todos os ângulos e direções e de frequências mínimas e máximas absorvidas e não refletidas. Ou seja, ele vai variar aí de 0 a 1, né? O 0 é piso, concreto, e 1 são produtos acústicos aí. Então, o que disso é interessante para a gente saber? Então, aqui a gente tem, por exemplo, madeira em superfície rígida. Aqui eu vou ter 0,04 de coeficiente aqui de absorção. Então, em 125 eu tenho 4, em 250 eu tenho 4, em 500 eu tenho 3, ou seja, eu tenho aqui na madeira uma coeficiência de absorção menor em 500 do que em frequências mais graves, ou seja, e se eu olhar aqui, ó, 3, 3, 3, 200 aqui, então nos médios ela é menos absortiva nos graves e mais absortiva nos médios, tá? E qual que é o NRC, que é o nível aqui, que diz aqui, ó, quanto maior foi esse índice, né, o 1, né, que é o máximo dele, vai ser mais absortivo. Quanto menor for, cara, ele não absorve nada. Então aqui ele está em 0,05, ele pode chegar a 1. Então, acredito que aqui seja um índice bom. Já se você pegar uma madeira aqui que ele coloca com uma espessura aqui, caixa de ar e tudo mais, você vê que já muda consideravelmente. Aqui é 0,30, ou seja, bem menos aqui nos graves, e aqui ó, 0,3, 0,20, tá? Então você vê que muda bastante aqui em relação a você ter uma madeira com superfície rígida. Isso aqui seria o equivalente, acredito eu, a uma madeira oca, tá? Aí você tem aqui pavimentos diversos. Só procurar, galera, na internet tem vários dessas medidas. E o que eu queria ver com vocês era essa parte aqui com materiais de revestimento de paredes e tetos aqui, ó.
Então você vê aqui, ó, por exemplo, Land Rocha. Olha aqui os coeficientes de absorção aqui, em 125, em 250, em 500, em 1K, 2, 4. Então, você vê que a Land Rocha, ó, ela tá aqui, ó, 0,90, quase 1. Então ela tem um coeficiente de absorção bem alto, mas bem alto aonde? Né? Bem alto aonde? Ó, aqui em 1K, ó, é 1. É o máximo dela aqui, ó. Aqui, ó, é 1 também. Coeficiente de absorção aqui. Se aqui você for se lançar a fazer os seus painéis aí, suas placas aí acústicas, isso aqui já dá uma referência boa para você. E aí você tem que ver a medida, a densidade da tua lã de rocha aí que você vai comprar. Tem lã de vidro também, algumas pessoas fazem com lã de vidro. Atenção aí, galera, se for trabalhar com lã de vidro, cuidado no manuseio, cuidado, bota uma luva, uma máscara, um óculos, porque lã de vidro coça pra caramba. Eu falo por experiência própria. Não é legal, não. A lã de rocha é bem mais tranquila. E você vê aqui que, de certa forma, os valores não são tão diferentes. Ó. O NRC deles é praticamente igual. E você tem uma pequena variação, mas é muito pequena aqui. Ó. Em 1 e 2K é praticamente a mesma coisa. Tá? Você tem uma variação aqui mais nos graves aqui. Talvez aqui no começo, aqui nos médios. Mas, cara, é ridículo aqui de diferente, tá? E é isso aqui que você precisa levar em consideração, né? Juntando esse conhecimento das ondas estacionárias, dos pontos críticos que você tem na sua igreja, o que você precisa de material e de repente entender as áreas mais críticas onde você precisa estar absorvendo essa reverberação. Se você quiser ser um pouco mais técnico e aprimorar, fazendo medições, comprar um decibelímetro. Isso aqui, galera, eu tô tentando trazer um básico, um beabá para nortear vocês, para você simplesmente não sair espalhando painel acústico pela sua igreja fora e placa e sair espalhando. É você fazer isso com um pouco mais de orientação, entendendo como é que funciona e para onde você pode ir caminhando e ir testando com base nisso, tá? Mas se você quiser fazer uma coisa mais técnica e se você quiser estudar sobre isso, entender e fazer isso de forma, sabe, aprender os cálculos, existe a NBR 1151, que ela vai essa norma ela vai ditar aí como deve ser feito, né, a aferição, as medições, para você daí ter a base de cálculo, né, para que vai nortear aí todo o seu projeto de acústica. E aí entrando, né, nos mitos sobre acústica, a galera fala que assim, cara, é caro, é um material, é difícil de fazer, é muito complicado, exceto assim, pela talvez a minha didática aqui, vocês viram que assim, com alguns conhecimentos ali, um pouco de boa vontade, você consegue pelo menos ter uma clareza maior em relação ao que você precisa fazer e mais ou menos por onde você tem que andar. Quanto mais você tiver base de cálculo, conhecimento e estudar isso, obviamente você vai ter algo mais assertivo. Por isso que eu falei com vocês, cara, tem outras coisas que não só a parte de cálculos vocês precisam levar em consideração, observar o seu espaço, tal, o som que você tem, tá? Por exemplo, com aquela tabela que eu mostrei no início, você tem umas curvas lá, você tem que ver a característica do teu som.
Será que qual que é a curva de resposta do da minha caixa de som? Qual que é a curva de resposta do meu equipamento? Será que o meu equipamento, nessa região aqui, ele tem um ganho maior, um ganho excessivo? Será que eu preciso, na hora de fazer o alinhamento, corrigir, ou ter uma atenção maior com essa região aqui por conta da característica do meu espaço? Aí tem os softwares que você consegue fazer essas medições. é, e aí não vou mentir para vocês, galera. Muitos deles são pagos. Quem conhece aí o Smart sabe do que eu estou falando. Se eu não me engano, você tem um software chamado Ace Focus. Ele não é exatamente para isso, mas eu acho que o mesmo fabricante tem um software. Cara, eu não me lembro agora. Se eu conseguir me lembrar aqui, eu vou dar uma olhada. Vou subir também, de repente, aí nos cards, nos comentários, para ajudar vocês. E eu acho que esse cara, ele é... Bom, não vou ficar falando aqui, porque para dizer uma coisa, de repente, não ser, eu vou levar isso, vou tentar verificar isso, e conforme for, eu compartilho com vocês também. Mas ajudam. Tem um microfone de medição, e isso tudo aí vai te dar uma leitura real do que você tem no seu espaço aí, falando de alinhamento do teu som, tá? E sobre o material, galera, sobre as placas. Hoje você tem fornecedores no mercado, tem gente que vende os painéis acústicos prontos, você pode comprar. Se você está na região de São Paulo, eu vejo muito fornecedor desse material em São Paulo. Aqui no Rio é um pouco mais difícil. Você consegue comprar mais os materiais para você fazer, os insumos, né? Mas alguém vendendo o painel pronto, aqui no Rio é um pouco mais difícil de você conseguir. Mas você consegue comprar, você consegue a maneira, faça você mesmo, como eu falei lá da galera lá na RN, lá, Restaurante das Nações. A galera pegou, fez. E pessoal, não adianta, galera, ficar nessa lamúria, Eu acredito que assim, se você, como técnico, como operador da sua igreja, você fizer esse dever de casa que eu fiz, aplicar aqui as medidas, medir o seu espaço, você consegue ter uma ideia muito melhor até para passar para o seu pastor. O pessoal lá, a gente considerou lá, o pessoal da RN, considerou comprar as placas. A galera foi para a rua, o pastor foi para a rua, fez os orçamentos e ele viu, não, cara, é melhor a gente fazer as placas. E a gente compartilhei com ele alguns tutoriais de como fazer, qual o tecido, revestir. Você pode botar um fundo de MDF, você pode fechar com um tecido, enfim. Vai vir uma galera aqui, de repente, nos comentários, me xingar. Pelo amor de Deus, todo mundo irmão, crente, hein? Mas vem uma galera que fala, mas não é assim o certo de você fazer, isso aqui, isso aqui lá. Eu sei, gente, mas o bom é inimigo do ótimo. Mas o ótimo também é inimigo do bom. Às vezes você, assim, você não tem a condição de comprar, que dentro da tua realidade, fazendo seus cálculos aí, você vai ter... você precisa saber, ó. É importante você calcular para você saber quantos painéis, de repente, você vai precisar, né? E aí, beleza, sabendo quanto você vai precisar, você fazer o custo, né? Fazer a avaliação, se é melhor comprar, se é melhor fazer. Aí você tem que levar em consideração se você tem ferramenta para fazer isso, se você tem algum tipo de expertise, às vezes não você, mas um outro irmão da igreja, mexe com madeira, mexe com aquilo. Cara, tem tutorial na internet ensinando como você fazer, mostrando os resultados. Você tem os fornecedores, a galera vendendo. Eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, não quero fazer, eu quero só comprar e pendurar. Você consegue também fazer isso. Não é nada misterioso. Eu vou colocar aqui alguns vídeos que eu gravei lá, da galera colocando, fazendo os painéis. Aí, galera, finalizando aqui, ó, deixa uma parede.
A galera vai fazer uma área de projeção com as placas aqui. E aí pegar mais 3 pretas desse canto. Mais 3 pretas nesse canto. Ó, o trabalho aí já pronto. Aqui é o restante das placas. Então, assim, pessoal, tem várias formas de você fazer isso. Agora, ficar parado reclamando da acústica da sua igreja é o que não dá, gente. Isso realmente não vai produzir, não vai levar vocês a lugar nenhum. O que vocês precisam mesmo é se movimentar. Se o seu pastor não é igual o meu amigo Erivelto lá da RN, então, cara, faça você. Chega com tudo pronto para ele. Ó, pastor, eu vi aqui, ó, se a gente comprar, vi o fornecedor tal, vi aqui, ó, fui na madeireira, orcei a madeira, vi aqui o preço da lã de rocha aqui, ó, vi aqui o tecido, olhei tutorial, vi o vídeo do Josué lá, fiz um pouco aqui, alguns cálculos aqui e por aí vai. Entende? Seja vocês, cara. A galera lá, sabe? Do momento que a gente conversou, eu apresentei eles os cálculos, a gente fez um total da área, viu a quantidade de placas, decidimos a quantidade de placas que a gente iria utilizar. Ele fez os cálculos, pesquisou, rodou preço. Na terça-feira ele começou a produção dos painéis. Acho que na quarta, se não me falha a memória, terça, quarta, acho que eles viraram à noite, cara, os caras viraram à noite durante semana, de quarta para quinta-feira, fazendo os painéis, pendurando os painéis acústicos lá. Não tem realmente segredo, galera. E tiveram um resultado assim muito bacana, muito legal, que ajudou, fez toda a diferença. Eu tenho falado com o pessoal lá, e aí, como é que tá e tudo mais, e o pessoal, cara, tá muito feliz e muito contente com o resultado. Pode não ser, se você é um físico, um engenheiro acústico, tá vendo meu vídeo agora, pode não ser a maneira mais técnica, mas eu acredito que o meu objetivo com esse vídeo aqui é nortear a galera de baixo conhecimento, a galera da igreja, a tentar resolver os seus problemas aí com relação à acústica e ajudar. Porque, de novo, você pode ter um equipamento muito legal, você pode ser um cara que manja do áudio, manja do som, mas, cara, quando se fala de acústica, não tem outro jeito. Você precisa tratar isso. E aí não é algo tão absurdamente caro, é algo que você pode escalonar. Pô, comprar material agora, vou fazer 4 painéis, 5 painéis, vou fazer 10 painéis, vou começar por uma parte, depois mês que vem eu faço outro, daqui a 3 meses eu faço outro. O importante é você mapear o tamanho do seu problema, ver as possíveis soluções e, cara, partir para dentro. Vou fazer aqui, vamos fazer tanto, vamos fazer X, vamos fazer Y. Agora, ficar de braço cruzado, reclamando, dizendo que a acústica é ruim, a acústica é ruim, a acústica é ruim. Eu acredito que, assim, se a sua acústica na sua igreja ela é ruim, não tem ninguém satisfeito com ela. Nem você está satisfeito, ninguém da igreja está satisfeito, ninguém da liderança, porque, cara, é algo simplesmente insuportável. Mas o que muitas das vezes resta nas pessoas, às vezes, é a falta de visão, que é um pouco do que eu estou querendo compartilhar com vocês aqui hoje. Cara, tem como melhorar, tem como fazer algo mais embasado, mais preciso, mais ajustado. Tem como a gente fazer isso e não necessariamente gastando, sabe, rios de dinheiro. Você precisa entender a sua realidade, a realidade da sua igreja, o seu espaço.
entender o tamanho do seu problema acústico e ver as soluções possíveis para isso. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você tem ainda alguma dúvida sobre esse conteúdo aqui ou sobre qualquer outra coisa relacionada à acústica, eu me coloco à disposição de vocês. Deixa aí nos seus comentários. Aproveita também, curte esse vídeo, se inscreve aqui para receber notificações. A gente tem o nosso canal lá no Instagram, estou sempre respondendo perguntas lá no Instagram. Vai ser um prazer poder de alguma forma ajudar vocês. Beleza, pessoal? Então, grande abraço, fiquem com Deus e tamo junto.